Currículo. Artigo 9º. O currículo do ensino fundamental é entendido, nesta resolução, como constituído pelas experiências escolares, que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados, e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. Parágrafo 1º. O foco nas experiências escolares significa que as orientações e as propostas curriculares, que provêm das diversas instâncias, só terão concretude por meio das ações educativas que envolvem os alunos. Parágrafo 2º. As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar, aqueles que compõem uma parte explícita do currículo, bem como os que também contribuem, de forma implícita, para a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes. Valores, atitudes, sensibilidade e orientações de conduta são veiculados não só pelos conhecimentos, mas por meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividades, pela distribuição do tempo e organização do espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem e pelo recreio, enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola. Parágrafo 3º. Os conhecimentos escolares são aqueles que as diferentes instâncias, que produzem orientações sobre o currículo, as escolas e os professores, selecionam e transformam a fim de que possam ser ensinados e aprendidos, ao mesmo tempo em que servem de elementos para a formação ética, estética e política do aluno. Base nacional comum e parte diversificada. Complementaridade. Artigo 10. O currículo do ensino fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de ensino, e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Artigo 11. A base nacional comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constituem um todo integrado, e não podem ser consideradas como dois blocos distintos. Parágrafo 1º. A articulação entre a base nacional comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental possibilita a sintonia dos interesses mais amplos de formação básica do cidadão com a realidade local, as necessidades dos alunos, as características regionais da sociedade, da cultura e da economia e perpassa todo o currículo. Parágrafo 2º. Voltados à divulgação de valores fundamentais ao interesse social e à preservação da ordem democrática, os conhecimentos que fazem parte da base nacional comum, a que todos devem ter acesso, independentemente da região e do lugar em que vivem, asseguram a característica unitária das orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos projetos político-pedagógicos das escolas. Parágrafo 3º. Os conteúdos curriculares que compõem uma parte diversificada do currículo serão definidos pelos sistemas de ensino e pelas escolas, de modo a complementar e enriquecer o currículo, assegurando a contextualização dos conhecimentos escolares em face das diferentes realidades. Artigo 12. Os conteúdos que compõem uma base nacional comum e a parte diversificada têm origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades desportivas e corporais, na área da saúde, e ainda incorporam saberes como os que advêm das formas diversas de exercício da cidadania, dos movimentos sociais, da cultura escolar, da experiência docente, do cotidiano e dos alunos. Artigo 13. Os conteúdos a que se refere o artigo 12 são constituídos por componentes curriculares que, por sua vez, se articulam com as áreas de conhecimento, a saber, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. As áreas de conhecimento favorecem a comunicação entre diferentes conhecimentos sistematizados, e entre estes e outros saberes, mas permitem que os referenciais próprios de cada componente curricular sejam preservados. Artigo 14.
O currículo da Base Nacional Comum do Ensino Fundamental deve abranger, obrigatoriamente, conforme o artigo 26 da Lei nº 9.394/96, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente a do Brasil, bem como o ensino da arte, a educação física e o ensino religioso. Artigo 15. Os componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental serão assim organizados em relação às áreas de conhecimento. Inciso 1º. Linguagens. Alínea A. Língua portuguesa. Alínea B. Língua materna, para populações indígenas. Alínea C. Língua estrangeira moderna. Alínea D. Arte, I. Alínea I. Educação física. Inciso 2º. Matemática. Inciso 3º. Ciências da natureza. Inciso 4º. Ciências humanas. Alínea A. História. Alínea B. Geografia. Inciso 5º. Ensino religioso. Parágrafo 1º. O ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, assegurada também às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, conforme o artigo 210, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Parágrafo 3º. A história e as culturas indígena e afro-brasileira, presentes, obrigatoriamente, nos conteúdos desenvolvidos no âmbito de todo o currículo escolar e, em especial, no ensino de arte, literatura e história do Brasil, assim como a história da África, deverão assegurar o conhecimento e o reconhecimento desses povos para a Constituição da Nação, conforme artigo 26 alínea A, da Lei nº 9.394/96, alterado pela Lei nº M. 1645/2008. Sua inclusão possibilita ampliar o leque de referências culturais de toda a população escolar e contribui para a mudança das suas concepções de mundo, transformando os conhecimentos comuns veiculados pelo currículo e contribuindo para a construção de identidades mais plurais e solidárias. Parágrafo 4º. A música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular arte, o qual compreende também as artes visuais, o teatro e a dança, conforme o parágrafo 6º do artigo 26 da Lei nº 9.394/96. Parágrafo 5º. A educação física, componente obrigatório do currículo do ensino fundamental, integra a proposta político-pedagógica da escola e será facultativa ao aluno apenas nas circunstâncias previstas no parágrafo 3º do artigo 26 da Lei nº 9.394/96. Parágrafo 6º. O ensino religioso, de matrícula facultativa ao aluno, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo, conforme o artigo 33 da Lei nº 9.394/96. Artigo 16. Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular em seus conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a abordagem de temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em escala global, regional e local, bem como na esfera individual.
Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, e diversidade cultural devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da Base Nacional Comum e da parte diversificada do currículo. Parágrafo 1º. Outras leis específicas que complementam a Lei nº 9.394/96, determinam que sejam ainda incluídos temas relativos à condição e aos direitos dos idosos. Parágrafo 2º. A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes curriculares, as áreas de conhecimento e os temas sociais em uma perspectiva integrada, conforme a Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Parágrafo 3º. Aos órgãos executivos dos sistemas de ensino compete a produção e a disseminação de materiais subsidiários ao trabalho docente, que contribuam para a eliminação de discriminações, racismo, sexismo, homofobia e outros preconceitos, e que conduzam à adoção de comportamentos responsáveis e solidários em relação aos outros e ao meio ambiente. Artigo 17. Na parte diversificada do currículo do ensino fundamental será incluído, obrigatoriamente, a partir do 6º ano, o ensino de, pelo menos, uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar. Parágrafo único. Entre as línguas estrangeiras modernas, a língua espanhola poderá ser a opção, nos termos da Lei nº UM 1161/2005.